Olá! Nesta unidade 2, faremos uma incursão nos conceitos de cultura popular e cultura de elite no Brasil. Dentre os objetivos que procuraremos alcançar nesta unidade, identificamos observar e compreender os desdobramentos da cultura popular e da cultura da elite em suas implicações na sociedade brasileira. Nesta abordagem, passo a passo, buscaremos a compreensão dos significados da diversidade cultural brasileira, marcas da arte popular, literatura de cordel como expressão da cultura popular e os traços da cultura da elite. No contexto de formação socioeconômica brasileira, identificamos os indivíduos ocupando posições diferenciadas no processo de produção. As variadas culturas regionais que encontramos no Brasil foram facilitadas por sua extensão continental conforme a ocupação das terras por grupos distintos. Este povo, etnicamente múltiplo, fundiu seus costumes, crenças, culinárias, músicas, jeito de falar, com seus sotaques característicos de cada lugar, formando a diversidade cultural brasileira. A arte é uma área específica da cultura humana, constituindo-se numa das formas mais plenas de se atribuir significados ao mundo. Através dela, o homem se manifestou por pinturas, rituais de danças que precediam as caçadas com caráter mágico religioso. Você certamente já percebeu que a heterogeneidade é uma característica fundamental da cultura popular. O termo em inglês folclore, folk, povo, lore, saber, designa o conjunto das tradições, conhecimentos ou crenças populares. O folclore, ou arte popular, foi definido pela Carta do Folclore Americano, de 1970, como um conjunto de bens e de formas da cultura tradicional que possui caráter oral e local e se apresentam inalteráveis. Como um dos aspectos da cultura popular, identificamos que ela compreende uma produção poética, musical, plástica, lendas, teatro e danças de uma parcela da sociedade que não é intelectualizada, urbana e nem industrial. Essas manifestações culturais se caracterizam por não possuir um autor, são anônimas, possuem inúmeras colaborações ao longo do tempo. O folclore é a representação simbólica do modo de vida, de suas raízes, crenças e suas aspirações. É a forma em que o grupo encontra o refluxo de sua identidade cultural. Na arte popular, há uma necessidade de se reconstruir uma nova identidade, considerando as novas relações sociais, onde se junta o velho ao novo, ou seja, tradições rurais com valores da sociedade urbana industrializada. Pensando em cultura popular no Brasil, não podemos deixar de fazer referência à literatura de cordel. Cordel, por serem expostos os livrinhos em cordas como em um varal. Literatura de cordel é um tipo de poema popular, inicialmente oral, e que depois passou a ser impresso, utilizando a xilogravura para a ilustração da capa e dos poemas. Os cordelistas recitam os versos do poema de forma melodiosa e cadenciada, quase sempre acompanhados por viola. Contam temas religiosos do cotidiano do povo e acontecimentos políticos. A cultura popular, que se expressa na arte, fala do cotidiano do homem comum,
de seus anseios, do seu modo de viver, com suas emoções, sentimentos e conhecimentos, passando do material para o simbólico e do simbólico para o material. Os primeiros anos da República no Brasil foram marcados por uma população rural, em sua grande maioria ex-escravos marginalizados e uma população intermediária provinciana e tímida. No topo da hierarquia social, no comando político-econômico, uma elite governante dos poderosos. No tocante à cultura, prevalecia o que vinha de fora, e o cosmopolitismo era valorizado e a produção intelectual estava distante da verdadeira nação. No campo da literatura, Euclides da Cunha, Lima Barreto. No campo da literatura, Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato se destacavam no esforço de desvendar as condições econômicas, sociais, políticas e culturais do povo brasileiro. A industrialização se iniciava no eixo Rio-São Paulo, com uma mão de obra essencialmente estrangeira dos imigrantes. Surgia o movimento operário no Brasil, com uma base doutrinária pautada no anarquismo, valorizando a educação, o conhecimento e a autoconsciência. Como consequência desta grande mobilização política, houve uma intensa ativação da esfera cultural, com jornais, peças teatrais e livros circulando no meio popular. A cultura popular deve ser pensada não como uma criação das instituições dominantes, mas como um universo de saber constituído pelas tramas do real contraditório em contextos da diversidade. Na consolidação da cultura da elite, a classe dominante tratava de organizar o Estado brasileiro. No Brasil, neste período, os que estudavam vinham da elite da sociedade, seja do patriarcado rural ou da pequena burguesia, que tentava a ascensão às camadas superiores através das profissões liberais, em particular o direito. Nas camadas superiores da pequena burguesia, os que tinham acesso ao ensino encontravam na literatura os ideários da ideologia burguesa no Ocidente europeu e nos Estados Unidos. Avançamos. Chegamos ao fim da segunda unidade, que nos trouxe uma perspectiva da cultura popular e de elite no Brasil, nos levando a uma reflexão das relações sociais a partir da cultura. Reflita sobre as questões expostas nesta videoaula e interaja conosco na construção social do conhecimento. Abraços.